aí, Vanessa, pelo amor de Deus, conta, pediram para parar tudo, vai! Paulo, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no Correio Verdade. A gente inicia nosso primeiro vivo do dia aqui do Hospital de Trauma, retornando com informações da criança que foi baleada ontem. A gente está com a câmera baixa, porque é uma criança de apenas 2 anos. Como a gente trouxe um pouco mais cedo, ela recebeu alta hospitalar. Ela chega sozinha, acompanhada com a equipe do próprio Hospital de Trauma, que foi uma equipe de regulação que foi enviada até a casa dela, contextualizando o que aconteceu. Hoje pela manhã, essa criança de 2 anos teve alta, liberação para voltar para casa e então retornaria pela manhã ainda para passar por uma reavaliação. A criança está em estado regular, está bem, tanto é que teve alta hoje pela manhã, mas retornou para passar por uma nova regulação com a equipe médica de saúde daqui do Hospital de Trauma. Então ela vai passar por uma reavaliação com a equipe de neurocirurgiões, que é para entender se vai ser necessário um novo procedimento com ela. Porque quando ela foi baleada ontem, a bala ficou alojada na perna. Então, numa primeira avaliação, entendeu-se que estava tudo bem com a criança, mas é preciso monitorar para saber se vai ter algum agravante em relação a essa bala que ficou alojada, se existe a possibilidade de lesões secundárias que podem vir a acarretar problemas futuros. Por isso, a criança foi trazida novamente para passar por essa reavaliação. E a gente conversou com o Dr. Laércio Bragante, daqui do Hospital de Trauma, o diretor-geral do hospital, que trouxe justamente esse detalhamento sobre o estado de saúde da criança e explica esse retorno dela. Vamos acompanhar. A mãe e também, que é a avó, mas que cria essa criança, foram liberados, porque a criança estava muito incomodada com o ambiente hospitalar, foi liberado com o compromisso de voltar. A gente manda buscar, vai uma ambulância pegar essa criança e trazer para o hospital para uma reavaliação, que é praxe fazer isso. E as duas estão em condições estáveis, por isso foram liberadas. Então, como vocês acompanharam, a criança retorna para uma nova avaliação. A avó da criança, que também foi baleada, teve alta ontem à noite e já está em situação regular em casa. E como tudo aconteceu, a gente teve uma equipe no local ontem à noite, por volta das 7 horas, quando um jovem de 18 anos foi baleado e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A mãe dele e a sobrinha dele, que são a criança e a avó da criança, que a gente já citou, foram feridas e a gente atualizou o caso agora. E o rapaz, infelizmente, morreu no local vítima desses tiros. A nossa equipe, com o Jonas Batista, esteve no local ontem à noite, acompanhou como tudo aconteceu e conta pra gente. Mas assassinado aqui no residencial Chatuba, se chamava Matheus e tinha completado 18 anos. Verificamos nenhuma passagem dele. E tudo começou aqui nesse ponto, naquela oficina de moto que pertence ao irmão do Matheus. De acordo com algumas pessoas, minutos antes dele ser assassinado, haviam várias pessoas. Ele estava inclusive com o irmão e alguns colegas, alguns motoboys que sempre passam por aqui. Em determinado momento, o irmão dele saiu para fazer uma compra fora, os motoboys também foram embora e ele ficou sozinho aqui na oficina. Foi nesse momento em que a mãe dele apareceu, porque ele morava aqui nesse residencial, nesses blocos aqui. A mãe dele teria aparecido e teria dito para que ele fosse para casa, mas ele não foi, ele continuou na oficina. E aí foi nesse momento, isso pouco antes das 8 horas da noite, que apareceram duas figuras em uma moto e simplesmente foram direto para ele. Teriam olhado para uma outra pessoa, mas alguém teria dito, não, não é esse aí, é o outro. E na sequência foram para o Matheus, atiraram nele. A mãe dele ainda estava por aqui, voltando para casa. Mesmo baleado, o Matheus correu. Provavelmente pode ter sido nesse momento em que a mãe dele, que estava com a netinha no braço, foi baleada. Ela levou um tiro na perna. Foi socorrida por uma equipe do SAMU e levada para o Hospital de Emergência e Trauma. A garotinha de 2 anos também foi baleada, também levou um tiro na perna. Foi socorrida por terceiros. A mãe é que foi socorrida pelo SAMU. Nós encaminhamos um investigador até o hospital e diz que elas estão conscientes, orientadas e passando por exames. Ele tentou se proteger. Ele veio correndo e entrou aqui. É uma outra sequência do residencial. Ele entrou e caiu logo em seguida e teve morte instantânea. Essa vítima percorreu mais ou menos 100 metros até entrar nesse condomínio e veio a óbito dentro desse condomínio.
Ela suportou pelo menos 4 disparos de arma de fogo. Os homens que atiraram nele provavelmente estariam na moto parado mais ou menos aqui nesse ponto. Existe um vídeo que está circulando pelas redes sociais que mostra o momento em que 2 pessoas em uma moto, um deles usando inclusive uma camisa verde, param mais ou menos aqui nesse ponto e atiram contra o rapaz, que provavelmente já estava correndo. E a câmera que gravou essas imagens foi aquela câmera ali, ó. A polícia, inclusive, já recolheu o pendrive para tentar, de alguma maneira, identificar as 2 pessoas que estavam na moto e que atiraram e assassinaram Matheus. Como vocês acompanharam aí na reportagem de Jonas Batista, o jovem foi identificado, tem 18 anos, como Matheus Barbosa Francelino, e a criança, a gente acabou de acompanhar a entrada dela para uma reavaliação aqui no Hospital de Trauma, que deve acontecer na tarde de hoje, para então a equipe médica compreender se ela vai precisar passar por algum procedimento cirúrgico para fazer a retirada da bala que ficou na perna, ou se não. Se ela for passar por esse procedimento, entender que a equipe médica compreender que pode trazer lesões secundárias ao desenvolvimento da criança, como ela tem apenas 2 anos, o procedimento deve acontecer ainda hoje. Se não, ela terá alta médica e retorna para casa mais uma vez. Paulo, devolvo para você. É o que a gente espera, que tudo de melhor possa acontecer com essa criança, com a avó dela, a mãe que já chora a perda do filho, da forma que foi, violenta. E a gente mostra sempre, né? Aqui no programa, a gente já está acostumado de mostrar 2 caras na moto, 2 caras na moto, 2 caras na moto. Na maioria dos casos em que acontecem crimes assim, sempre são 2 pessoas que estão numa moto, atiram, realizam o serviço e fogem.